Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para trazer para vocês um teste incrível. Vamos fazer um comparativo entre o Vel 3.1 e o Sora 2. Então, o que que eu fiz? Eu gerei três prompts, né? E cada um desses prompts aqui no Flow eu coloquei exatamente lá dentro do Sora 2. Então, aqui a gente tem os mesmos prompts e as mesmas saídas, né? Então, a gente pode fazer tanto em 9x16 quanto no formato landscape. A vantagem que eu encontrei aqui, na minha opinião, hoje do Sora 2 é principalmente essa questão de tempo. Então, praticamente é o dobro de tempo que a gente tem lá dentro do Vel 3.1 e o vídeo ele sai mais fluido, né? Por mais que o Vel 3.1 ele tenha a função Extended, dá a impressão de ter um pequeno corte, né? Depois dos 8 segundos, quando a gente usa a função Extended. Mas o Sora 2 não, o vídeo ele é totalmente direto, tá? Ainda a gente tem algumas limitações, a gente pode adicionar imagens como referência, né? Mas ainda existem algumas limitações. A ferramenta ela tá na versão beta, mas funciona bem. O grande problema é que o Sora 2 ainda ele não está disponível no Brasil. E para você conseguir fazer o acesso, ou você tem que acessar utilizando uma VPN ou uma máquina virtual nos Estados Unidos, tá? Já o Vel 3.1 ele está disponível no Brasil, dentro da assinatura ali do Gemini, né? Só que ele trabalha com um conceito diferente, trabalha com o conceito de créditos. O Sora 2 ele trabalha no conceito de assinatura. Então, independente da quantidade de vídeos que você gere, você não vai pagar, não vai gastar créditos. Pelo menos nessa versão de teste ele não tem funcionado assim, tá? E a versão antiga do Sora também não cobrava por créditos, né? Então você podia gerar o quanto você quisesse. A única diferença é que a versão Pro você conseguia exportar com uma qualidade melhor ali os vídeos. Já o Google, né? Ali dentro da versão Ultra você não paga, não gasta créditos para utilizar a versão Fast. Mas dentro da versão padrão você gasta créditos ali, dependendo do que você for fazer, tá? Então, vamos fazer um comparativo dos vídeos, tá? Então, qual foi o primeiro vídeo aqui que eu gerei? O primeiro vídeo, eu solicitei aqui uma influencer para poder falar as novidades do Vel 3 e os testes com comparado com o Sora 2, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou a saída. Vocês podem ver que eu gerei quatro vezes, porque por mais que a versão 3.1 ela seja uma versão nova, tenha bastante recurso, ainda ele tem bastante limitação quanto a áudio, tá? Então, essa daqui foi a versão que eu considero que ficou a melhor versão. Eu vou expandir e vamos dar uma olhadinha pra gente Olá ver como é que pessoal, ficou. hoje vamos falar dos testes de qualidade do Vel 3 e do Sora 2. Os resultados são simplesmente incríveis, estou muito animada. Olá pessoal! Então, notem que o vídeo ficou muito bom. O lip sync, a qualidade, a textura, né? Ficou bem mais realístico do que a versão anterior que a gente tinha. Mas ainda existem algumas limitações, né? Então, por mais que eu usei o prompt aqui como JSON, notem que ele ainda traz algumas falhas ali na geração, né? No conceito, como por exemplo, o monitor aqui está virado ao contrário, ele vem o vídeo longe para dentro, enfim, não fica muito bom, né? Agora vamos dar uma olhadinha no vídeo que eu gerei aqui no Sora. Gente, os testes da Vel 3 e da Sora 2 estão simplesmente perfeitos. Tô chocada com a qualidade, sério. Eu passei o dia inteiro comparando, gravando, ligando tudo junto e olha, o áudio tá limpo demais, a imagem super nítida, até o gerenciamento de cor tá mais consistente. Notem que existe sim um pequeno corte ali, né? Dentro do vídeo, mas flui de maneira muito natural. Diferente da Duvel 3, utilizando a função Extended. Esse vídeo aqui ele tem 15 segundos. Mas enfim, funciona bem. O grande defeito para mim ainda hoje é a questão da qualidade. O Vel 3.1 ele tem a qualidade muito mais alta comparado, né? E você consegue utilizar muito mais recursos, como frames, elementos. Então, ainda ele é uma ferramenta mais robusta. Vale a pena lembrar que o Sora 2 ainda é uma versão beta, então provavelmente esses recursos ainda vão ser adicionados na ferramenta, tá? Outro teste que eu fiz aqui é a comparação de um produto, né? Então eu peguei um perfume e criei o JSON para ele vender esse perfume, tá? Então fazer como se fosse um comercial, um branding. Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver como ficou, tá? Então esse é o vídeo aqui que eu gerei lá no Vel 3.1, tá? Não é apenas um perfume, é a sua presença.
Então notem que a qualidade aqui continua muito boa, mas ainda existem realmente alguns defeitos de interpretação, né? Então notem que o texto aqui, por mais que ele trouxe em português, ainda existe alguns defeitos, né? Então a palavra perfume tá incorreta, enfim, né? É algo esperado. A versão é nova, provavelmente eles vão aprimorar. Provavelmente se esse prompt talvez fosse em inglês, ele funcionaria muito bem, né? Mas em português aqui ele realmente ele tem algumas coisas a ajustar. Tá? Agora vamos dar uma olhadinha como esse mesmo prompt ele ficou lá no Sora, tá? Não é apenas um perfume, é a sua presença. Notem que aquilo que eu tinha comentado, né, em relação ao texto, aqui ele já interpreta muito melhor. Por mais que os textos sejam em português e a versão seja uma versão beta ainda, aqui a palavra perfume já trouxe correto, né? Então é o mesmo prompt, é o mesmo JSON, mas ele trouxe aqui na versão correta. O grande problema ainda para mim é a questão da qualidade, né? Então, independente se eu faço aqui em Landscape ou em 9.16, o formato ele não traz não traz com muita qualidade, né? E outra coisa também ainda do Sora 2 é a questão da marca d'água. Então, a marca d'água, mesmo na versão Pro, ela não pode ser removida, tá? Então, é importante ali vocês ficarem atentos quanto a isso, porque no VEL 3 você consegue gerar sem marca d'água, isso ajuda muito a tornar o seu vídeo mais profissional. Já no Sora 2 não é possível, tá? O último prompt que eu vou mostrar para vocês é esse aqui de surf, tá? Então, eu pedi para ele gerar um cenário onde tem um rapaz surfando. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou aumentar em alta qualidade. Esse foi o que ficou melhor, eu acho. Então, notem que o barulho do mar, do surfando, né? Então, a qualidade continua muito boa. Parece bem natural, tá? Já, se eu for pegar esse mesmo prompt no Sora 2, então notam que ficou bem mais cinematográfico, né? Mas aqui em relação a esse do surf aqui, a qualidade já não ficou muito boa. Dá pra ver que tem algumas falhas no começo, né? Não ficou muito bom. Nesse aqui quesito, o VEL 3.1, na minha opinião, ficou bem melhor, tá? Em resumo, é isso, pessoal. Eu acho que ainda o VEL 3.1 funciona muito bem. Para mim, na minha opinião, ele continua ganhando ainda do Sora 2. Comenta aí o que vocês acham. O grande problema ainda do Sora 2 é a questão da localização. Então, você tem que acessar por uma VPN, por uma máquina virtual. Do Brasil, você ainda não consegue acessar ele. E você também tem que ter o código, né? Para você conseguir acessar. Tem que ter o invite code, que é bem difícil para conseguir também, tá? O VEL 3.1 percebi que ele aprimorou bastante, realmente a questão da qualidade, da fala, embora ainda tenha alguns defeitos, como vocês podem ver aqui na interpretação de prompt, ele não interpreta muito bem o cenário comparado com o Sora, né? Então o Sora ele traz um cenário muito mais, eu diria, muito mais consistente. E lembrando que o Sora 2 ainda é só uma versão beta, né? Então ele ainda vai lançar por completo e com certeza vai ficar bem melhor. Outro ponto positivo aqui do Sora 2 é a questão do tempo, então a gente consegue fazer vídeo com 15 segundos, que é um grande avanço, mas o VEL 3.1 consegue utilizar a função Extended, onde você consegue fazer mais de 30 segundos. O grande problema é que a versão Extended ela é somente para os formatos Landscape, tá? Então, se eu fazer no formato paisagem aqui 16:9, eu consigo utilizar a função de estender, mas caso eu faça no formato 9:16, não é possível. Então, em contrapartida, tem essa limitação também, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém queira meu curso aí sobre VEL 3 ou Sora 2 e Inteligência Artificial, comenta aqui embaixo, eu quero, pra gente poder entrar em contato. Valeu!